Opa, fala aí pessoalzinho, meus queridos alunos, aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos mais uma vez para uma aula de sexta-feira, Direito Constitucional, parte 2, a vingança dos que não foram. Espero que vocês tenham passado um bom feriado, dentro do possível. Espero que estejam todos bem. Espero que o quanto antes nós já possamos superar essa situação e voltar a nos encontrarmos na Faculdade de São Lucas, mas até lá, continuem se protegendo, continuem tomando conta aí de vocês mesmos, da saúde de vocês, da família de vocês. E se Deus quiser, nós vamos superar isso aí. Nós somos sobreviventes. O ser humano é um grande sobrevivente. Bom, falando em sobrevivência, chegamos na matéria, talvez uma das mais difíceis aqui do nosso semestre, que é o processo legislativo. Já coloquei que é parte um, porque nós vamos ter pelo menos mais uma parte, talvez tenhamos até mais duas partes, tá? Temos processo legislativo parte 2 e parte 3, tá? Então eu ainda tô idealizando como é que eu vou construir as outras duas partes, ver se eu consigo fazer em uma só ou não. Então já digo a vocês que terá uma parte 2, certeza. Não sei se terá uma parte 3, vai depender da forma que eu achar melhor construir o conteúdo. Tá? Essas próximas aulas, inclusive essa de hoje, são aulas difíceis, tá? São aulas que exigem de você muita atenção, tem que estar antenado com a Constituição, então pegue a Constituição lá pelo artigo 59 em diante, tá? Você tem que dominar essa parte, é uma parte difícil, tá? Eu gostaria de estar nesse segundo semestre, eu gostaria de estar com vocês presencialmente, mas infelizmente isso não é possível. Então, tirem suas dúvidas, está com dúvida? Manda uma mensagem para mim no chat, bota no fórum, tá? Nós vamos responder, você não vai ficar com dúvida. Eu sei que tá difícil, eu sei que não é isso que vocês queriam, né? Eu sei que não era assim que vocês queriam ter aula, também não é assim que eu gostaria de dar aula. Tá difícil para vocês, tá difícil para mim também, tá? Pra gente, para nós professores também está difícil. Então, nós entendemos, porventura, se você se sente frustrado, se você se sente chateado, nós também nos sentimos assim, então nós estamos na mesma página, alunos e professores, tá? Para mim é muito mais fácil, é muito mais fácil eu fazer, chegar na aula e dar, na sala de aula e dar a aula, pegar e ir embora, tá? Então isso dá pra gente muito mais trabalho fazer assim, tá? É muito mais complexo, muito mais complicado, muito, enfim, né? Mas eu, professor Rafael e todos os demais professores, nós estamos tentando fazer aqui o melhor para vocês realmente, desculpa, não se sentirem prejudicados, para vocês ficarem aí com conteúdo muito importante para a gente conseguir avançar nos nossos conhecimentos, tá? Gente, então não se preocupem, tá com dúvida, manda para mim, a gente vai tirar junto, a gente vai resolver junto, tá bom? Vamos superar esse problema todo, vamos superar junto, se Deus quiser. Galera, então vamos para frente é que se anda. Tá? Então, temos a nossa matéria de processo legislativo. O que é, meus caros? O que é processo legislativo? Então, o processo legislativo nada mais é, meus caros, do que o conjunto de regras de procedimento, né, são regras procedimentais, que são estabelecidas pela própria Constituição Federal, a partir do artigo 59, sobretudo, tá? O capítulo o artigo 59, que começa lá, né, o título do capítulo é processo legislativo, né, processo legislativo, então já começa lá no artigo 59. Tá? Então a própria Constituição determina as regras, né, as receitas para a elaboração de normas jurídicas. Tá? Então são as receitas, são os procedimentos, são o passo a passo determinado pela Constituição Federal para a criação de normas jurídicas, e aí eu digo normas infraconstitucionais, né, dentre as quais, né, além disso, né, as próprias emendas constitucionais, o próprio exercício do poder constituinte derivado, nós já vimos isso semestre passado, tá?
e que deve ser obrigatoriamente, né, essas regras devem ser obrigatoriamente observadas pelos agentes competentes. Quem são os agentes competentes? São aquelas pessoas que a Constituição outorgou, a Constituição auferiu, né, conferiu competência para criar normas jurídicas, tá? Então, quais são as espécies normativas? Quando a gente fala do processo legislativo, nós estamos falando do quê? Que normas? Então, as espécies normativas estão lá no artigo 59 da Constituição, tá? Logo no caput, nos incisos que vem logo após o caput, tá? Que são os seguintes. Você pode até ir lá ver, mas são exatamente esses aqui. Então, primeiro, as emendas à Constituição. Nós já falamos sobre as emendas semestre passado. Temos alguma coisa para acrescentar, mas não é muita, nas próximas aulas, tá? Talvez na próxima aula ou depois, né? As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos legislativos e resoluções. Então, quando nós falamos de espécies normativas cujos processos legislativos são regulados pela Constituição, nós estamos falando dessas 7. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A Constituição estabelece exatamente esta ordem. Tá? Então, nós seguimos aqui a mesma ordem dada pela Constituição lá no artigo 59. Bom, e aí o artigo 59, parágrafo único, eu não sei porquê, mas não animou, enfim, deixa pra lá. O artigo 59, parágrafo único, diz o seguinte, diz que lei complementar vai regular as técnicas de elaboração, redação, alteração e consolidação de leis e outros diplomas normativos. Então, é uma norma constitucional de eficácia limitada, uma norma constitucional de eficácia limitada, porque ele diz que a lei vai fazer isso, né? A lei vai estabelecer, vai regular a técnica de elaboração, redação, enfim. Que lei faz isso? Né? Então isso é feito, esse processo, essa técnica de elaboração, de redação, de alteração de leis, é feita, sobretudo, pela Lei Complementar 95 de 1998, que depois foi alterada, tá? Sofreu algumas alterações, não são muitas, sofreu algumas alterações pela Lei Complementar 107 de 2001, tá? 107 de 2001. Então, esse processo de redação feito pela Lei Complementar, sobretudo pela Lei Complementar 95 de 1998. Vamos até lá? Eu acho que vale a pena a gente ir até lá. Então temos aqui a Lei Complementar 95 de 1998, tá? Então tá lá, né? Lei Complementar 95 de 26 de fevereiro de 1998 dispõe sobre elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da CF, estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. O que essa lei faz? O que a lei 95, o que a lei complementar número 95 de 1998 faz? Ela ensina como fazer leis. É uma receita de como fazer leis, tá? Então, vamos lá. Olha só, por exemplo, né, o artigo 1º, parágrafo 2º, na numeração das leis serão observadas as emendas à Constituição, terão sua numeração indicada a partir da promulgação da Constituição, então emenda número 1, emenda número 2, emenda número 3, enfim, né? E as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas terão numeração sequencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. Tá? Então, por isso que nós estamos na lei, por isso que nós falamos da lei 8.078, 8.072, a lei 10.245, que é o Código Civil, e etc. Tá? Então, 10.000 a partir de quê? Né? Então, a partir, né, 9.099, a lei do juizado especial, 9.099 a contar de quê? A contar da sequência iniciada em 1946. Tá? Então, técnica de elaboração, redação e alteração de leis. A lei será estruturada em 3 partes básicas. A parte preliminar, contendo a epígrafe, a ementa e o preâmbulo, o enunciado e a indicação do âmbito de aplicação.
a parte normativa. O que é a parte preliminar? Vamos ver a parte preliminar. A parte preliminar é essa aqui, ó. Tá? A parte preliminar é essa aqui. Tá? Então, que vem com a ementa, o preâmbulo e etc. Tá? Depois vem a parte normativa, que são efetivamente os artigos, né? E depois a parte final, que disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, disposições transitórias, se for o caso, cláusula de vigência e cláusula de revogação quando couber. Geralmente, isso vem lá no final, né? Vem lá no final, disposições finais. Geralmente vem aqui, ó. Atuando na exatidão, essa lei complementar entra em vigor em 90 dias da sua publicação, etc. Então, temos a lei dividida em 3 partes. Né? A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará... Estão entendendo? Então, a lei complementar número 95, ela ensina como se faz uma lei, qual é o passo a passo de uma lei, como é que uma lei é elaborada, a parte de escrita, articulação e redação das leis. Então, toda a parte de escrita, a parte de criação de uma norma, né, de uma norma do tipo lei, etc., tudo isso é regulado na Lei 95. Tem algumas alterações, como vocês podem ver, tem algumas alterações dadas pela Lei Complementar 107, mas vocês podem ver que as alterações não são muito expressivas, não são muitas. Tá? Então, é uma lei curta, vale a pena a leitura, recomendo a leitura, tá? São 19 artigos, é uma lei pequenininha, vale a pena a leitura, tá? Sinceramente, acredito que vocês vão ganhar fazendo a leitura da lei, é uma lei bem pequena, e vocês vão entender, né, por que toda lei é igual, né? Por que toda lei tem a mesma estrutura, tem a mesma aparência, né? Então, essa ordem, né, a disposição para que assim seja, está aqui. Está aqui na Lei Complementar número 95 de 1998. Tá? Cadê minha aula? Cadê minha aula? Ah, tá aqui. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Então, basicamente é isso. Tá? Então, essa lei vem cumprir, né, vem dar efetividade à disposição contida no artigo 59, parágrafo único da Constituição. Tá? Então, vem falar das técnicas de redação, alteração, consolidação de leis, etc. Bom, e aí eu vi na obra uma das obras que eu consultei para elaborar essa aula, que é a obra do professor Pedro Lenza, né? Tem um quadro sinótico que eu achei bastante didático, então eu reproduzi aqui para vocês. Tá? Tem lá na biblioteca virtual, tá? Depois para vocês acessarem. Desculpa. Quem não tiver o livro, depois pode verificar esse quadro sinótico lá na biblioteca virtual, tá na obra lá na biblioteca virtual, mas eu achei bem didático, então eu reproduzi. Gente, vamos começar, né, eu escolhi fazer com que a gente iniciasse o nosso procedimento, o nosso estudo, olhando para as leis ordinárias e leis complementares. A maioria dos livros que eu consultei começa dessa forma, então eu decidi acompanhar. Tá? Então vocês podem ver que o processo, né, você tem aqui, na verdade, você tem aqui todo o passo a passo indicado pela Constituição para a elaboração de leis ordinárias e complementares. Tá? Então você tem, na verdade, três grandes fases, que é a fase iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. Tá? Então, fase iniciativa, constitutiva e complementar. A fase iniciativa é o pontapé inicial, né? Nós temos aqui o projeto de lei, né? Então nós temos aqui a criação, o desenvolvimento do projeto de lei. Na fase constitutiva, haverá deliberação parlamentar e executiva sobre esse processo, sobre esse projeto de lei. Então ele será discutido, votado e caminhado para sanção ou veto presidencial, ou melhor, do chefe do executivo, né? Porque a votação também pode ser governador de estado, prefeito, enfim. Né? Então, nós teremos aqui na fase constitutiva a fase de ponderação, né? O exame profundo, o exame mais aprofundado daquele projeto, que será discutido, que será debatido, votado, depois levado, né, à sanção ou veto presidencial. Lembrando que sanção é sempre com C cedilha, sanção com S é o personagem bíblico. E por fim,
nós teremos a fase complementar, que envolve a promulgação da lei, ou seja, a sua permissão para entrada em vigor, e a sua publicação, finalmente, né, a sua publicação nos diários oficiais, a fim de que ela seja publicada e torne-se de conhecimento de todos, né, e aí tornando-se de cumprimento obrigatório, né, logo após, né, após a sua vacatio legis, desculpa. Então, basicamente, hoje, né, nós vamos estudar aqui a grande maior parte, nós vamos estudar uma boa parte desse projeto aqui, desse quadro. Tá? Eu diria para vocês que nós vamos até a votação. Tá? Eu diria para vocês que nós vamos até a votação hoje. Tá? Eu achei que colocar mais coisa, eu achei que ia ficar muito pesado. Tá? Então, o restante, né, deliberação executiva e a promulgação e publicação vai ficar para a aula que vem. E as outras medidas, né, os outros tipos de normas, emendas constitucionais, leis delegadas, medida provisória, etc., também vão ficar para a próxima ou para a aula seguinte ainda. Né? Talvez tenhamos uma aula 3 de processo legislativo. Eu ainda estou pensando. Tá? Então, hoje nós vamos até a votação. Por quê? Por quê, meus caros? Porque os processos de iniciativa são deveras complexos. Tá? Então nós precisamos entender legal, toda essa fase aqui, iniciativa do processo legislativo. E ela é um tanto quanto espinhosa, tá? Ela exige muita atenção. Então eu decidi focar nela hoje, e a gente examina o restante, sobretudo, né, o restante nas próximas aulas. Bom, visto esse quadro, eu não vou ler ele aqui, não é necessário, porque nós vamos esmiuçar, né, todo esse gráfico, toda essa planilha, tá, essa tabela. Então não há necessidade da gente fazer a leitura dele aqui, você também sabe ler, claro. Né? Bom, vamos lá, gente. Então, temos a primeira fase, que é a fase iniciativa, também chamada de fase deflagradora, fase iniciadora ou instauradora. É o pontapé inicial do processo legislativo, né? Então, a fase iniciativa é a fase primária, né, deflagradora, é a fase que instaura, que dá início ao processo legislativo. Tudo bem? Então, é quando você tem o desenvolvimento e a apresentação de um projeto de lei. Tem o desenvolvimento e a apresentação de um projeto de lei para depois, no segundo momento, ser avaliado e votado. Tá? Bom, quem faz? E aí nós temos, professor, quem faz essa iniciativa? A quem compete realizar essa iniciativa? Bom, a regra geral de iniciativa está lá no artigo 61 caput da Constituição Federal. Vale a pena a gente ir até lá para dar uma olhada. Tá? Então, vamos para a Constituição Federal, artigo 61 caput. No exame das leis, nós estamos falando das leis ordinárias e das leis complementares. No exame das leis, nós temos aqui o artigo 61 caput, que diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Então, o artigo 61 caput diz o seguinte, né? O artigo 61 caput vem dizer que tem competência, né, para iniciativa de leis complementares ou ordinárias qualquer deputado federal ou senador, as comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou ainda uma comissão mista, né, uma comissão que tenha deputados e senadores, chamada comissão mista, né, conta com membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tá? O Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, eu coloquei a título de exemplo, né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Militar, etc. Né? O PGR, o Procurador-Geral da República, lembrando, né, atualmente o Procurador-Geral da República é o Augusto Aras,
antes era a Raquel Dodge, e antes dela era o de cabelinho branco, esqueci o nome dele agora. Enfim, vocês sabem quem que é. Vocês sabem quem que é. Me esqueci, o nome eu me esqueci. Perdão. Nós temos que lembrar que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal, né? É o chefe do Ministério Público a nível federal. Ainda, também, o artigo 61 caput da Constituição também concede iniciativa aos cidadãos. Nossa, professor, mas parece bem fácil isso, né? É só a gente saber quem são essas pessoas, né? É só saber decorar essas pessoas e pronto, a gente sabe quem tem competência. Meus caros, não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque a Constituição divide as competências legislativas entre essas pessoas. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem competência para a iniciativa de leis complementares ou ordinárias? Sim. Mas todo e qualquer tipo de lei complementar ou ordinária? Aí não. Não, aí não, meus caros. Então, a Constituição Federal pega uma fatia, pega fatias de competência legislativa, pega fatias de competência legislativa e distribui entre essas pessoas. Então, o presidente da República tem várias competências legislativas, né? Tem algumas, o Procurador-Geral da República tem algumas poucas, os tribunais superiores tem algumas, o Supremo Tribunal Federal tem algumas outras, enfim. Então, as competências legislativas são divididas entre essas pessoas. Tá? Entendeu? Por que é o problema? Então, o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter competências legislativas para a edição de leis, para apresentar projetos de leis ordinárias ou de leis complementares, tem competência? Sim, mas ele não tem competência para toda e qualquer lei ordinária. Somente aquelas matérias, né, somente referentes àquelas matérias que a Constituição lhe outorgou. Show de bola? Vamos adiante, então. Então, nós temos aqui, né, a primeira separação, primeira distinção que nós fazemos, dentro do processo legislativo tem a dizer com a iniciativa concorrente, iniciativa legislativa concorrente. Nós já vimos um pouco de competência concorrente, né? Não é parecido com aquilo que a gente viu antes, mas não é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando apenas de competências legislativas, tá? Competências legislativas de modo concorrente, né? A competência iniciativa concorrente nada mais é do que a competência que foi outorgada pela Constituição a mais de uma pessoa ou órgão, tá? Então, é como se uma matéria, por exemplo, uma determinada matéria legal, fosse delegada, por exemplo, ao mesmo tempo ao presidente da República e a qualquer deputado federal ou senador. Então, para aquela matéria, tanto a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, ou o presidente da República tem competência. Isso é competência iniciativa concorrente. É a competência que a Constituição não dá apenas para uma pessoa ou apenas para um órgão. Ela dá para mais de uma pessoa. Então, as pessoas A, B e C, né, têm competência para leis sobre essa matéria. Sobre a matéria X, tá? Por exemplo. Tá? Então, temos ainda a iniciativa privativa, também chamada de reservada ou exclusiva. Aqui é o contrário, né, da concorrente. Então, é a competência outorgada pela Constituição a apenas uma pessoa, a apenas um órgão, sob pena de um vício de iniciativa. Tá? O que é o vício de iniciativa? Vício de iniciativa significa dizer que o projeto de lei foi apresentado por uma pessoa que não tinha competência para submetê-lo, que não tinha competência para apresentá-lo. Isso é vício de iniciativa. Isso importa em inconstitucionalidade? Sim. A lei ou projeto de lei, né, em que se verifica vício de iniciativa, você tem sim uma inconstitucionalidade formal. Você tem uma inconstitucionalidade procedimental. Por quê? Porque esse projeto de lei, ou essa lei, se caso já tenha sido aprovada,
né, foi criada sem que se fosse observada a receita constitucional, né, o passo a passo estabelecido pela Constituição. Ademais, preciso lembrar que a iniciativa privativa, ou reservada ou exclusiva, é indelegável. É indelegável. Tá? Então, quando a lei diz, por exemplo, que só o presidente da República tem poderes para apresentar um projeto de lei que, por exemplo, estabelece o regime de funcionamento das Forças Armadas, somente o presidente tem poder e ele não pode delegar esse poder para ninguém. Estão entendendo? A mesma coisa vale, né, para uma lei cujo projeto é de iniciativa exclusiva ou reservada, né, do Supremo Tribunal Federal, né, do Supremo Tribunal Federal, da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República e etc. Tá? Então, a Constituição diz, olha, só você e somente você tem competência para apresentar, para subscrever esse projeto de lei. Né? Basicamente é só isso. Tudo bem? É claro que nós estamos falando apenas da iniciativa. Significa que o projeto de lei deve ser elaborado por essa pessoa, não é essa pessoa que vota, não é essa pessoa que aprova. A lei é aprovada onde? A lei, depois, independente de quem a cria, independente de quem cria o projeto, né, independente de quem elabora o projeto, a lei será discutida no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Nós só estamos aqui estudando as competências para criar o projeto, para submeter o projeto para o Congresso. Tá? Competência é a fase inicial, então, a fase do processo, a fase iniciativa do processo legislativo tem a ver apenas com a pessoa ou as pessoas competentes para enviar, para submeter ao Congresso Nacional um determinado projeto de lei. Tudo bem? Então, iniciativa concorrente, várias pessoas, né, duas ou mais, têm competência, ou ainda em iniciativa privativa, somente uma pessoa, somente um único órgão possui competência esta que será indelegável. Né? Indelegável. Gente, então, dentro da iniciativa privativa, né, exclusiva ou reservada, nós temos, né, primeiro, a iniciativa reservada ao presidente da República, ou seja, o projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso Nacional obrigatoriamente pelo presidente da República, ninguém pode fazer isso em seu lugar, tá? Tá lá no artigo 61, desculpa, né? Artigo 61, parágrafos 1º, incisos 1 e 2, tá? Incisos 1 e 2. Vamos lá na Constituição? Artigo 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Então tá aqui, ó. Das leis. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Então tá aqui, ó. Então, parágrafo 1º, artigo 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas ou 2. Disponham sobre... E aí todos esses incisos aqui, ó. Todos esses incisos, tá? Criação de cargos. Desculpa. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Gente, vale dizer o seguinte, esses cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de remuneração apenas para a esfera federal. Tá? Se for a criação de cargo, função, emprego público na administração direta ou autárquica do Estado de São Paulo, compete ao governador, não é o presidente da República. Tá? Então, entendam aqui. Essa criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração para a administração em âmbito federal. Tá? Em âmbito federal. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, servidores públicos da União e territórios sob seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria,
organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios, né? Normas gerais. Nós estamos diante de uma lei complementar, né? Lei complementar, tá? Normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria dos Estados. E aí, nessa margem de liberalidade que a norma geral estabelecer, os estados vão exercer sua competência legislativa suplementar, né? E criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, claro, administração pública federal, né? Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Então, todas essas são as leis de iniciativa privativa do presidente da República. Né? Do presidente da República. Tudo bem? Fácil, né? Fácil. Vamos para frente. Gente, no passado, nós tínhamos uma súmula, que é a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, que entendia que a sanção presidencial convalidava o vício de iniciativa. Vamos supor aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Temos uma lei de iniciativa do presidente da República, ok? Temos uma lei que é de iniciativa privativa, iniciativa exclusiva do presidente da República. Exemplo, criar um cargo na administração pública federal. Pronto. Criar um cargo na administração pública federal. Competência legislativa do presidente da República. Privativa. Né? Privativa do presidente da República como chefe do Executivo Federal. Vamos imaginar que um projeto de lei para criar um cargo na administração pública federal é subscrito, né? O projeto é apresentado por um deputado federal. Então, em vez do presidente apresentar o projeto para a Câmara dos Deputados, o projeto é elaborado e subscrito por um deputado. Há vício de iniciativa? Claro que sim. Né? A Constituição diz que é competência legislativa privativa, exclusiva do presidente da República. Só que entendia-se no passado que se o presidente da República, depois, no seu poder de sanção, né, de veto ou sanção, se o presidente da República sancionasse o projeto de lei, estava suprimido, estava corrigido, né? Estaria retificado o vício de iniciativa. Estaria corrigido o vício de iniciativa. E a lei, ainda que criada por um deputado federal, né, o projeto de lei subscrito por um deputado federal, desde que sancionada pelo presidente, pronto, voilá, estava resolvido o vício de iniciativa. Recentemente, eu acho que 2010 para cá, se não me engano, tá? 2008, 2010 para cá, esse entendimento foi superado. Hoje, entende-se que a sanção presidencial não convalida vício de iniciativa. Ou seja, se um deputado federal, se um senador, se uma comissão mista, sei lá, se um cidadão, sei lá, não sei, se alguém invade a competência legislativa exclusiva do presidente da República, não interessa se ele vai sancionar ou não. Ainda que ele sancione, essa lei será inconstitucional, porque ela terá vício de iniciativa. A sanção presidencial não mais convalida vício de iniciativa. Então, se o presidente sancionar, essa lei, apesar de ser inconstitucional, vai para o ordenamento jurídico. Mas a inconstitucionalidade dela não é sanada. Ela continuará sendo inconstitucional. Precisa ser depois removida, precisa ser filtrada do ordenamento jurídico pelos mecanismos de controle de constitucionalidade. Né? Seja difusa ou preferencialmente concentrada para excluir essa norma do ordenamento jurídico. Tudo bem? Bom, iniciativa reservada aos governadores dos estados, do Distrito Federal e prefeitos. Gente, nós vivemos numa federação, né? Nós temos um modelo federativo, então
dentro daquelas competências presidenciais, né, guardadas as proporções, né, aplica-se a mesma coisa aos estados e Distrito Federal, né, aos estados do Distrito Federal e aos municípios. Então, professor, o presidente da República tem a competência privativa para falar sobre, para a criação de projeto de lei sobre os militares federais, né, as Forças Armadas. Tem, sim. Mas e os militares estaduais? Essa competência é de quem? Então, essa competência, no caso da Polícia Militar, no caso dos bombeiros militares, essa competência é do governo do Estado de São Paulo. Tá? Então, dentro do nosso modelo do Pacto Federativo, né, dentro do nosso modelo do Pacto Federativo, o governador de Estado e até mesmo os prefeitos, né, eles têm competência dentro das suas esferas de atribuição. Aliás, né, nós temos visto nessa situação atual, uma das poucas coisas interessantes, bacanas que eu posso dizer que eu tenho observado, é justamente o funcionamento do Pacto Federativo. Né? Você tem a organização, a administração pública federal querendo invadir esfera de atuação dos governadores, né? Inclusive judicialmente, né? Para impedir que os governadores adotem medidas de isolamento social, e o judiciário, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, tem entendido que não, isso aqui é um pacto federativo. Dentro da sua esfera de competência, os governadores e até mesmo os prefeitos são soberanos, né? São soberanos. Então, o governo federal não pode invadir a esfera de competências, né, legislativas e materiais dos governadores dos estados, do Distrito Federal também e dos prefeitos. Né? Bom, temos aí iniciativa reservada ao judiciário. Então agora temos as iniciativas de projetos de lei de iniciativa reservada ao Poder Judiciário. Então, tá tudo lá no artigo 93, caput, tá? Artigo 93, caput e artigo 96, inciso 2, tá? Vamos até lá a Constituição? 96 caput, 93 caput e 96, inciso 2. Vamos lá na Constituição. Tá? Então, 93 está aqui, ó, 93, começa a falar do Poder Judiciário, né, o artigo 92, tá? E o artigo 93 caput vem dizer para a gente o seguinte, ó, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Tá? Então estão aqui os princípios que devem estar no Estatuto da Magistratura. Então, mas vejam, o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. E o projeto da lei existe, né? O Estatuto da Magistratura existe. O projeto da lei foi elaborado, foi enviado ao Congresso Nacional por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, dispor, né, o projeto de lei do Estatuto da Magistratura é um processo legislativo de competência e iniciativa exclusiva, né, reservada, no caso, ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, somente o Supremo Tribunal Federal pode enviar ao Congresso Nacional uma proposta de lei complementar para dispor, ou inclusive para alterar, né, o Estatuto da Magistratura. Já o artigo 96, inciso 2, está aqui, ó, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, está aqui, ó, inciso 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observadas, né, o disposto no artigo 69, então está lá, alteração do número de membros dos tribunais, criação ou extinção de cargos, criação ou extinção de tribunais inferiores, alteração da organização e divisão judiciária, né? Então, você no artigo 96, inciso 2, você tem ainda as competências, né, legislativas, iniciativas, que são reservadas não só ao Supremo Tribunal Federal, mas também aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, né, que terão competência, então, para provocar o poder legislativo respectivo. Né? O Supremo Tribunal Federal e tribunais federais superiores, nós estamos falando de competência federal, né? Será obrigatoriamente uma lei federal, mas os tribunais de justiça, nós teremos aí uma competência legislativa estadual.
né? Competência legislativa do Estado de São Paulo. Então, se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandar, ele vai demandar o poder legislativo qual? O poder legislativo do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tá? Então, por isso, o poder legislativo respectivo. Tá? Então, temos aqui, né, as causas de iniciativa reservada ao Poder Judiciário, tá? Artigo 93, caput, artigo 96, inciso 2º, inciso 2, desculpa. Tá? Temos ainda iniciativa reservada aos tribunais de contas, que são com base no artigo 96, tá? No que couber. Tá? Então, os tribunais de contas, que lembrando, são órgãos vinculados aos tribunais, aos poderes legislativos, né? O Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao poder legislativo. Aliás, meus caros, nas competências que são reservadas aos tribunais de contas, não podem ser invadidas, por exemplo, pelo Congresso Nacional. No caso do Tribunal de Contas da União, falando do Tribunal de Contas da União, por exemplo, as suas competências, né, a competência para apresentar o projeto, a competência iniciativa, né, a competência para elaborar um projeto e submeter o projeto ao Congresso Nacional, essa competência não pode ser suprimida. Não pode ser suprimida. A competência será do Tribunal de Contas. Tá? Se o Congresso Nacional, ele mesmo, elaborar um projeto de lei e submeter para ele mesmo, essa lei será inconstitucional. Tá? Vai ter vício de iniciativa. Por quê? Porque a Constituição, inclusive, já tem algumas ADINs a respeito, já temos algumas ADINs a respeito. Tá? Esse projeto de lei é de iniciativa do Tribunal de Contas e não do Congresso Nacional. Temos a mesma coisa, né? O mesmo vale para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não pode usurpar a competência e iniciativa do Tribunal de Contas. Tá? Não pode usurpar a competência legislativa do Tribunal de Contas. Essa lei, de novo, também será uma lei estadual inconstitucional, tá? Por vício de iniciativa. Bom, aí nós temos, né, os assuntos que são exclusivos, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, nós ainda estamos falando das competências privativas, né, ou exclusivas ou reservadas, tá, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Tá? O artigo 51, inciso 4, estabelece os assuntos exclusivos da Câmara, e o artigo 52, inciso 13, faz a mesma coisa para o Senado Federal. Vamos até lá, para você não poder dizer que ficou com dúvida. Então, vamos aqui à Constituição, artigo 51, artigo 51, uma boa ideia. Está aqui, ó. Artigo 51, fala da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, está aqui, ó, inciso 4, dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, existe uma polícia especial, né, a polícia legislativa, sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então aqui, né, o artigo 51, inciso 4, vem traçar as competências iniciativas, né, exclusivas da Câmara dos Deputados. Tá? Da Câmara dos Deputados. Então são assuntos que só compete à Câmara, né, elaborar um projeto de lei, né, e aí sim ela submete para o próprio Congresso Nacional, né, o projeto de lei, porque a Constituição estabelece que é uma competência privativa exclusiva da Câmara dos Deputados. Exclusiva da Câmara dos Deputados. Do Senado Federal está aqui, o artigo 52, inciso 13. Tá? É a mesma coisa. É exatamente igual. Tá? Exatamente igual. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a mesma coisa. Tá? Exatamente como está lá na Câmara, está aqui para o Senado. Tá? É uma transcrição, né? É exatamente igual.
Então, de novo, em se tratando do Senado, somente compete, né, compete exclusivamente ao Senado Federal apresentar um projeto de lei que fale sobre essas questões. Tá? Ninguém pode fazer em seu lugar. Ninguém pode fazer em seu lugar. Tá? Bom, temos aí a iniciativa de projetos de lei de plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e de orçamentos anuais. Não se preocupem com essas definições. Nós vamos ter uma aula para falar sobre o sistema econômico e financeiro. Tá? Então, eu acredito que é logo depois que a gente terminar o processo legislativo. É logo depois que a gente terminar de falar sobre o processo legislativo, a gente já vai entrar no sistema econômico e financeiro. Então a gente já vai falar o que é lei, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, a gente vai ver isso aqui. Tá? Então não se preocupem ainda com essa definição, vocês vão ver. Tá? Vocês ainda vão ver. Então não esquentem a cabeça. Basicamente, né, só para você entender, tá? Essas leis são leis que dizem respeito ao orçamento da União ou das pessoas políticas, né, do Estado, do município, etc. Tá? Então, como que aquela pessoa política, seja a União, sejam os Estados, o Distrito Federal ou municípios, como que eles vão utilizar, né, os seus recursos financeiros naquele ano ou naquele período, né, enfim. Basicamente é isso. Não se preocupem que nós vamos ver com mais detalhes. Tá? Então, está lá no artigo 165, incisos 1, 2 e 3. Tá? Eu não vou até lá, nós ainda vamos ver. Mas o que eu preciso que você saiba são iniciativas do Poder Executivo. Poder Executivo Federal, né? Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal, ou Poder Executivo dos municípios. Tá? No caso da diretriz orçamentária municipal, né? Orçamento anual municipal, etc. Tá? Então, dentro do Pacto Federativo, cada pessoa política, pelo seu poder executivo, terá sua própria competência para para elaborar, né, o projeto de lei de plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Como eu disse, não se preocupem, nós vamos ver tudo isso com mais detalhes, terminando essa matéria que é o processo legislativo. Tá? Deve ser final de abril ou iniciozinho de maio. Tá? Gente, via de regra, aqui temos uma questão importante. Tá? Nós já falamos sobre isso no semestre passado, mas temos uma questão importante. O agente de competência legislativa iniciativa, tá, não pode ser obrigado a apresentar o projeto de lei em razão da sua discricionalidade. Gente, nós já falamos sobre isso quando nós falamos do controle de constitucionalidade. Né? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de controle de constitucionalidade. Vocês se lembram que existe a inconstitucionalidade por omissão. Eu tenho certeza que vocês lembram. O tio vai puxar a orelha de quem não lembra. Se você não lembra, puxa sua orelha, o tio que está puxando sua orelha aí, ela vai ficar vermelha depois, hein? Pode escrever. Tá? Nós temos a chamada inconstitucionalidade por omissão. Tá? Existe o controle de constitucionalidade, temos o controle de constitucionalidade pela via concentrada. Qual é o mecanismo para o controle de constitucionalidade pela via concentrada da inconstitucionalidade por omissão? Um house de morango chupado para quem acertar. É a ADCOM, né? É a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Né? Nós temos então um mecanismo, essa é a ação, né, para o controle de constitucionalidade por omissão pela via concentrada. No caso pela via difusa, né, pelo controle difuso de constitucionalidade, nós temos o mandado de injunção. Dentro do controle difuso, né, no sistema americano de constitucionalidade, temos, né, o mandado de injunção. Então, o Poder Judiciário vai examinar essas ações, ele pode até dar ganho de causa, né? Ele pode constituir o poder Legislativo em mora, mas ele não tem poder, o Judiciário não tem poder para obrigar que o agente com competência legislativa iniciativa promova a apresentação do projeto.
Tá? Isso seria uma ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Né? Você teria aí o poder judiciário invadindo competências que a Constituição deu a outros órgãos, né? Ao legislativo, ao executivo, enfim. Tá? Então, o poder judiciário ele tem poder sim para constituir em mora, tá? Mas ele não pode obrigar a pessoa, né, a apresentar o projeto. Tá? Ele não tem competência para isso. É claro que ele vai resolver de alguma forma. Ele vai exarar uma súmula vinculante, vai dar uma decisão judicial que vai valer. Essa decisão judicial vale enquanto não tiver a lei. O judiciário vai resolver de algum jeito. Né? Nós temos o princípio da vedação ao non-licet. Com o professor, vocês aprenderam com o professor de introdução ao estudo do direito. Não sei quem foi, né? Mas devia ser uma pessoa muito bacana, que falou para vocês do princípio da vedação ao non-licet. Então o judiciário vai resolver de alguma forma. Vai dar uma decisão, vai fazer uma súmula vinculante, não sei. Tá? Ele vai resolver enquanto não tiver a lei, né? Para suprir aquela lacuna no ordenamento. Mas ele não tem competência para obrigar, para forçar o agente competente a apresentar o projeto de lei. Por quê? Porque a apresentação do projeto envolve uma discricionariedade, tá? Ou seja, o julgamento no momento mais oportuno para a apresentação do projeto. A exceção, claro, é se a Constituição estipular um prazo. Aí sim. Se a Constituição estipular um prazo, e aí a Constituição estipula vários, né? Principalmente no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? Nós temos que a Constituição estabelece vários prazos. Aí sim, se a Constituição der um prazo, aí o Judiciário tem sim competência, tem poder para obrigar aquele poder, o outro poder, né, o agente competente para a apresentação do projeto, ele tem competência para obrigá-lo, né, a fazer com que ele cumpra o prazo estabelecido na Constituição. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Gente, é possível, aí temos uma questão, né? É possível emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa reservada, ou exclusiva, né, ou privativa? O que são emendas? São alterações. Você sabe do seguinte, né? Você sabe o seguinte. Aquela pessoa que tem competência legislativa e iniciativa, vai elaborar um projeto de lei e vai fazer o quê? Vai enviar para o Congresso Nacional. Né? Vai enviar para o Congresso Nacional. Ou, né, para a Assembleia Legislativa, caso seja uma lei estadual, ou para a Câmara dos Vereadores, se for uma lei municipal. O que são as emendas? As emendas são alterações ao projeto original. Então, os parlamentares, seja do Congresso Nacional, seja da Assembleia Legislativa dos Estados, ou DF, né, ou ainda a Câmara de Vereadores, tem competência, será, para fazer alterações, para fazer emendas nos projetos de lei de iniciativa reservada? A regra geral é que sim. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que sim, desde que as alterações, né, as emendas, possuam pertinência temática, ou seja, guardem relevância com o tema da lei, do projeto, né? Então tenham ali uma relevância, tenham uma coesão, sejam coerentes com o tema do projeto e não acarretem aumento de despesas. Né? Não acarretem aumento de despesas. Né? Não confunda, estou falando de emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? É a alteração em projetos de lei. Não confundam com emenda à Constituição, tá? Não confundam com emendas à Constituição. As emendas à Constituição são alterações ao texto constitucional. Tá? Não tem nada a ver. Tá? Aqui nós estamos falando de emendas parlamentares em projetos de lei. Tá? Ainda que sejam de iniciativa reservada. Então, via de regra, o STF tem entendido que sim, são possíveis emendas, desde que elas possuam pertinência temática com o projeto e que não acarretem aumento de despesas. Contudo, todavia, entretanto, o STF vem entendido que é possível sim que as emendas parlamentares estabeleçam aumento de despesas,
estabeleçam aumento de despesas nos projetos de lei de orçamento anual, nos projetos, ou que modifiquem, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, nesses casos, nós temos leis de competência iniciativa do Poder Executivo, né, mas o Parlamento, contudo, né, mas o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, enfim, vai ter competência para fazer emendas, inclusive emendas que prevejam, sim, aumento de despesas, tá, desde que essas despesas estejam compatíveis com o plano plurianual, tá, com aquilo que o Estado se comprometeu no plano plurianual, desde que as emendas especifiquem as receitas, né, dentro do direito econômico e financeiro, que nós vamos estudar nas próximas aulas, depois que falar do processo legislativo. Nós temos um dos princípios mais importantes, que é o da vinculação de gastos, a vinculação de despesas. Em regra geral, né, eu quero dizer o seguinte: cada centavo que o Estado gasta, para cada centavo que ele gasta, para cada real que ele gasta, né, ele tem que estabelecer de onde esse real veio. Então, o dinheiro que o Estado gasta, ele tem que dizer de onde veio. Então, o Estado vai construir um hospital. No plano, no projeto de orçamento anual, está lá um hospital. Está lá um hospital. Tem que dizer, né, a lei tem que dizer de onde vai vir o dinheiro, para construir esse hospital. Tá? Então é a chamada vinculação de receitas. Né? Toda despesa tem que estar atrelada a uma receita. Tá? Então, se a lei diz que o Estado vai ter essa despesa, vai ter uma despesa X, a lei tem que estabelecer a receita Y para custeá-la. Tá? Então, especifica a receita, é isso. Ou ainda que corrijam, né, erros ou omissões no projeto original. Então, são permitidas emendas que prevejam aumento de despesa aos projetos de orçamento anual ou que modifiquem a lei de diretrizes orçamentárias, desde que essas emendas sejam compatíveis com o plano plurianual, desde que as emendas especifiquem as receitas para essas despesas adicionais e corrijam eventuais erros ou omissões no projeto original elaborado lá pelo Executivo. Então, nessas situações, o Supremo Tribunal Federal vem entendido que é constitucional a emenda, inclusive que preveja aumento de receita. Tá? Gente, tiverem dúvida, não esqueçam. Nós estamos aqui para vocês. Tá? Entre no chat, mande no fórum, tá? A gente dá um jeito, vamos resolver. A matéria não é fácil, direito constitucional não é para qualquer um. Direito constitucional, diria até, talvez uma das matérias mais difíceis do curso de direito. Tá? O aluno já tem logo no começo constitucional para ver se fica ou se não aguenta. Né? Então, constitucional não é fácil, vocês estão sendo heróis, né, de encarar desse jeito à distância, infelizmente é o único jeito que nós temos. Né? Estamos fazendo aqui o melhor, tentando deixar de mais mastigadinho possível para vocês, mas não esqueçam, tá com dúvida? Pergunta no chat, pergunta para mim, manda um WhatsApp, né, através da Cristiane, enfim, dá um jeito aí, tá? A gente não vai deixar você com dúvida. Tá? O meu nome não é Joãozinho 30. Vamos para frente. Temos ainda a iniciativa popular, né, a competência legislativa de iniciativa popular, que está lá no artigo 14, né, caput da Constituição Federal. Né, a Constituição Federal, no artigo 14, estabelece que o sufrágio, via de regra, é exercido pelo voto, mas prevê formas de exercício direto do poder popular, né, do sufrágio, através do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Se você se perguntava o que é iniciativa popular, bom, está aqui a sua resposta. Tá? Então, é a possibilidade dos cidadãos darem início a um projeto de lei ordinária ou lei complementar. Então, nós teremos aí um projeto de lei que foi criado, que foi concebido, né, pelos cidadãos, tá? E será enviado ao Congresso Nacional para sua deliberação, né, para sua discussão, para o seu debate. Tá? A Constituição estabelece alguns requisitos
Tá? Então, por exemplo, são dois, tá? Dois requisitos. A proposta, então o projeto, tem que ser subscrito, tem que ser assinado, né? Tem que ser subscrito por pelo menos 1% do eleitorado, 1% do eleitorado, tá? Nós estamos falando aí, 1% seria o quê? 1 milhão e 500 mil pessoas, tá? 1 milhão e 500 mil pessoas, tá? Então tem que contar com pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, distribuído em pelo menos 5 estados, Então esse 1 milhão e 500 mil brasileiros, eleitores, que vão subscrever esse projeto de lei, tem que estar distribuídos em pelo menos 5 estados, e cada estado, cada estado tem que contar com pelo menos 3/10 dos eleitores desse estado. Então, desculpa, não são dois requisitos, são três. Tá? Eles estão lá no artigo 61, parágrafo 2º. Tá? Lá no 61, parágrafo 2º. Então, vamos lá, pra vocês verem. Artigo 61. Artigo 61, parágrafo 2º, tá aqui, ó. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. Tá? Então eu reescrevi para você, tá, exatamente o que está escrito ali na Constituição Federal. Tá? Então, no mínimo, né, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, e cada estado tem que subscrever com pelo menos 3/10%. 3/10 são 30%, né? 30% dos seus eleitores. Tá? Então, são essas três regrinhas. Tá? Três regrinhas. Tá? Deu para entender? Deu para entender? Então, por exemplo, temos um projeto de lei de iniciativa popular. Vai ser subscrito por 5 estados, tá? 5 estados subscreveram. Foi o Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos pegar o Sul e o Sudeste, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Pronto. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então pegou os estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Gente, olha só. Cada estado tem que subscrever com pelo menos 30%, 30% exatamente, né? 3/10 e 30%, dos seus eleitores. Então significa dizer o seguinte, pelo menos, no mínimo, 30% de todos os eleitores do Rio Grande do Sul tem que aprovar, pelo menos 30% de todos os eleitores de Santa Catarina, pelo menos 30% de todos os eleitores do Paraná, 30% dos eleitores de São Paulo e 30% dos eleitores do Mato Grosso do Sul. E somando o total, tem que dar pelo menos 1% do eleitorado nacional. Entenderam? Acho que não é difícil. Né? Acho que não é difícil de entender essa matemática. Bom, tá lá. Gente, temos vários... Não temos. Tá? Antes que vocês digam, nós temos pouquíssimos projetos de iniciativa popular, temos pouquíssimos. Tá? É um mecanismo muito bacana, é um mecanismo que possibilita, né, que caminha na direção de uma democracia participativa, mas é um mecanismo ainda pouco usado, um mecanismo muito, muito incipiente. Tá? É muito bacana a ideia, mas ele não tem ainda muita adesão. Tá? Não tem muita adesão. Bom, vamos lá. Gente, lembrando, né, o projeto pode ser rejeitado. Então, o projeto, depois que atendeu essas regras, né, atendidas essas regras constitucionais, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados, onde ele poderá ser rejeitado ou ainda emendado pelos parlamentares. Né, emendado pelos parlamentares. Então, um grande exemplo foi a lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção, que foi uma iniciativa popular, ela chegou no Congresso, na Câmara dos Deputados, e ela foi depois retalhada, né? Ela foi emendada várias vezes pelos parlamentares, pelos congressistas, que em muitas formas deturparam, né, o espírito daquele projeto de lei.
né? Enfim, acontece. Faz parte. Nosso sistema constitucional não é perfeito, mas eu diria que ele está melhorando. Estamos caminhando. Muito melhor do que a Constituição anterior, pelo menos. Bom, gente, a iniciativa popular pode ser exercida em âmbito estadual? Sim, pode ser exercida em âmbito estadual por determinação do artigo 27, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou ainda pode ser exercida em âmbito municipal, nos termos do artigo 29, inciso 13 da Constituição Federal. No caso do município, no caso da lei municipal de iniciativa popular, a Constituição estabelece que exige 5% do eleitorado. Claro, eleitorado do município. Né? Se é uma lei municipal, 5% do eleitorado do município. Então, é possível sim também nós termos projetos de lei estaduais de iniciativa popular, tá? De iniciativa popular, e lei municipal de iniciativa popular, sendo que nesse caso exige-se 5% do eleitorado municipal. Gente, questão importante estabelecida pela Constituição é a seguinte: não se recusa o projeto de iniciativa popular por vício de forma. Então, se é um projeto de lei de iniciativa popular, o Congresso Nacional não pode recusá-lo por vício formal. Não, ou seja, o projeto não seguiu tudo que está lá na Lei Complementar número 95 de 1998. Pode recusar? Não. Não. Tá? A ideia é a seguinte, né? É tratar o brasileiro médio, né, os cidadãos, como leigos. Tá? Então, a Lei 9.709 de 98, no seu artigo 13, parágrafo 2º, estabelece que eventuais erros, eventuais inexatidões, eventuais equívocos na elaboração, na técnica da elaboração do projeto, devem ser corrigidos pela Câmara dos Deputados. Tá? Então, eventuais erros, eventuais problemas ali na técnica, na elaboração do projeto, devem ser corrigidos pela Câmara dos Deputados. Gente, não se admite iniciativa popular de projetos de lei de iniciativa reservada de outros particulares. Significa dizer que o seguinte, até porque a competência é indelegável, né? Iniciativa reservada é uma competência indelegável. Por exemplo, nas leis de competência iniciativa reservada ao presidente da República, não se admite iniciativa popular. Nas leis cujo projeto, né, nos processos legislativos de iniciativa do Poder Judiciário, não se admite iniciativa popular. Né? Então, quando a Constituição determina que o processo legislativo tem uma iniciativa reservada, uma iniciativa exclusiva de alguém, né, não se admite iniciativa popular. Não pode se suprimir essa ordem constitucional. Tá? Não pode suprimir essa ordem constitucional. Gente, aí falando ainda, né, a gente vai entrar no processo de votação, temos que considerar o princípio da irrepetibilidade. Então, no Brasil, todos os dias, todos os meses, são elaborados projetos de lei de várias pessoas diferentes, como vocês podem ver. Né? Então, várias pessoas elaboram, né, o Congresso Nacional, o Presidente da República, o Poder Judiciário, cidadãos, etc. Né? Então são elaborados todos os dias, todos os anos, né, todos os meses, vários projetos de lei que depois são submetidos ao Congresso Nacional para o seu debate, para a sua discussão. Gente, e se o projeto de lei for reprovado na Câmara dos Deputados? E se o projeto for rejeitado na Câmara ou no Senado? Ele pode ser apresentado de novo? Não. Via de regra, não. Tá? Então, projetos de leis que são rejeitados no Congresso Nacional, tá, ou pelo presidente, né, no caso do veto, não podem ser analisados na mesma sessão legislativa. Entenda, ano. Não podem ser analisados no mesmo ano. Então, se o projeto de lei
foi rejeitado no Congresso Nacional esse ano, esse projeto só poderá ser analisado novamente no ano que vem, no ano seguinte. Tá? Então, via de regra, projeto de lei rejeitado só pode ser analisado novamente no ano seguinte. Ok? Legal. Questão importante. Eu vou falar mais sobre medida provisória na próxima aula, eu acho, tá? Ou talvez na terceira. Mas vamos lá. O presidente da República apresentou um projeto de lei. O projeto de lei foi vedado. Foi vedado. Foi rejeitado na Câmara dos Deputados ou no Senado. O presidente da República pode editar uma medida provisória com aquele conteúdo? Com o conteúdo daquele projeto de lei rejeitado? Não. Não pode. Tá? O presidente da República não pode, tá? Fazer uma medida provisória que contém, né, aquela matéria de um projeto de lei que foi rejeitado e que ele submeteu ao Congresso Nacional. Isso não é possível. Tá? Seria inconstitucional. Tá? Só poderão, então, ser apreciados no exercício seguinte, salvo, tá? Então tem uma exceção. Salvo se a segunda proposta, se o segundo projeto de lei contar com a aprovação de maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, via de regra, os projetos de leis rejeitados só poderão ser apreciados no exercício seguinte, salvo se a segunda proposta contar com a aprovação de maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E agora você deve estar batendo cabeça, tentando lembrar qual é a diferença entre maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Vamos lembrar? Maioria simples, metade mais um de todos os presentes, né? De todos os congressistas presentes. Maioria absoluta, metade mais um do número total de congressistas. E maioria qualificada é um número, né, uma proporção maior do que a maioria absoluta, determinada na Constituição. Exemplo, o quórum para aprovação da emenda constitucional. Quórum de 3/5. É um quórum maior do que a maioria absoluta? Sim, bem maior. Tá? Então, os quórums especificados na Constituição maiores do que a maioria absoluta serão as chamadas maiorias qualificadas. Então, via de regra, um projeto de lei rejeitado só pode ser apreciado no exercício seguinte, salvo se a segunda aprovação... Nossa, não sei se vocês ouviram aí, mas estourou um reator aqui, enfim, um transformador de energia. Nossa, mãe, que susto. Pulei aqui da cadeira. Voltando. Perdi até o fio da meada aqui. Deixa eu lembrar. Sim. Salvo se a segunda apresentação do projeto contar com a aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Tá? Então, aquele projeto que foi rejeitado, nós vamos apresentá-lo de novo, mas dessa vez ele vai subscrito pela metade mais um, né, pela maioria absoluta, ou seja, metade mais um do número total de congressistas da Câmara dos Deputados ou do número total de senadores. Aí sim, aí é possível, no mesmo exercício é possível apreciar pela segunda vez um projeto de lei já revogado. Vale lembrar que essa exceção não se aplica aos projetos de iniciativa reservada, tá? Porque haveria, claro, né, haveria vício de iniciativa. Exemplo. Lei de iniciativa, né, projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Foi rejeitada. É possível o metade mais um do total, né, de deputados federais apresentarem um novo projeto? É óbvio que não. É claro que não. Por quê? Porque esse projeto de lei é de iniciativa do presidente da República. Tá? Então, para os projetos de lei de iniciativa reservada, né, por exemplo, ao Poder Judiciário, ao presidente da República, ao Procurador-Geral da República, etc., se ele foi rejeitado, se o projeto de lei foi rejeitado, vale
vale 100% o princípio da irrepetibilidade. Então, esse projeto de lei certamente somente poderá ser apreciado no exercício seguinte. Ok? Espero que tenha entendido. Temos ainda uma qualificação, né, uma divisão de iniciativa parlamentar ou extraparlamentar. Fácil, muito fácil. Tá? Quando eu falo que o projeto de lei é de iniciativa parlamentar, eu quero dizer que a Constituição outorgou a todos e qualquer membro do Congresso Nacional. Então, todo e qualquer projeto de lei que seja de iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional, você tem aí um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Projeto de lei de iniciativa extraparlamentar, nós queremos dizer que a Constituição outorgou a toda e qualquer pessoa que não seja membro do Congresso Nacional. Então, o presidente da República, governador, prefeito, PGR, tribunais superiores, STF, cidadãos e por aí vai. Tá? Então, toda e qualquer pessoa que não faça parte do Congresso Nacional, você terá aí um projeto de lei de iniciativa extra-parlamentar. Fácil, né? Fácil. Tudo bem? Bom, vamos adiante. Vamos para a segunda fase, estamos acabando, tá? Estamos acabando, que é a fase constitutiva, ou seja, é a fase onde aquele projeto que foi apresentado será discutido, né? Será discutido, será submetido à aprovação, vai haver a votação, sanção, veto, etc. Tá? Então, é justamente o momento em que há a conjugação de vontades de duas pessoas, do legislativo e do executivo. O legislativo, que vai proceder à discussão e votação da matéria, e o executivo, que vai ter o poder de sancionar ou vetar. Né? Lembrando que o veto pode ser parcial ou total. Né? Bom, vamos falar da deliberação parlamentar primeiro. Então, no âmbito federal, somente no âmbito federal, né, nós temos o bicameralismo, copiamos, né, do sistema americano, que por sua vez copiou do sistema britânico, nada se cria, tudo se copia. Né? Então nós temos no âmbito federal, nós temos duas casas legislativas. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em âmbito estadual, distrital e municipal, nós temos apenas uma casa, né? Nós temos legislativos unicamerais. Né? Então, nos estados ou no Distrito Federal, nós temos apenas as assembleias legislativas, Assembleia Legislativa dos Estados ou Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E no âmbito municipal, nós temos a Câmara dos Vereadores. Tá? Então, a nível distrital, estadual e municipal, o nosso legislativo é unicameral, tá? Bicameral no âmbito federal. Então, nós temos a Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora do processo legislativo, via de regra. Tá? Então, via de regra, todo projeto de lei começa a ser discutido, né? Na Câmara dos Deputados, depois ela vai ao Senado Federal. Então, a Câmara dos Deputados é chamada casa iniciadora, via de regra, e o Senado Federal é a casa revisora, né? A casa que vai rever as deliberações, né, da Câmara dos Deputados. Professor, sempre será assim? Não. Não. Tá? Direito é a disciplina, né? É a matéria do depende. É a matéria do depende. Tá? Então, quase sempre será assim. Sim, de fato, mas nem sempre. Tá? Via de regra, então, os processos legislativos sempre se iniciam na Câmara dos Deputados, conforme estabelece a Constituição Federal no artigo 64 caput. Somente apenas os projetos de iniciativa dos senadores ou de alguma comissão do Senado, somente o projeto de lei de iniciativa de algum senador ou de alguma comissão do Senado é que serão iniciados no Senado Federal. Então, somente nesses dois casos, projeto de lei de iniciativa de um senador ou de alguma comissão do Senado, é que será iniciado no Senado. Nessas situações, aí sim, nessa situação inverte. Nessas situações inverte. O Senado Federal é a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados vai fazer o papel de revisora. Tá? Somente nessas duas situações. Todas as demais situações, tá? A Câmara dos Deputados inicia
a fase constitutiva, dá início ao processo de deliberação, de análise do projeto de lei, depois o Senado Federal faz a revisão. Tá? Então, antes de tudo, nós temos o papel das comissões. Temos o papel das comissões. Tá? O projeto de lei, antes dele passar pela votação, ele passa pelas comissões. Que comissões? Primeiro temos uma comissão temática. O que é comissão temática? Não se chama comissão temática, tá? Só para você saber. Eu falo comissão temática, fala-se comissão temática, é uma comissão que existe para aquela matéria. Então, comissão de direitos humanos, comissão de infância e juventude, comissão de meio ambiente, comissão de infraestrutura, comissão de... enfim, e aí você tem as comissões sobre várias matérias, vários assuntos. Tá? Então, uma lei que fale sobre meio ambiente vai passar pela comissão do meio ambiente. Tá? Meio ambiente. Uma lei que fale de direito das mulheres provavelmente vai passar pela comissão de direitos humanos, cidadania, ou direito das mulheres, enfim. Uma comissão que existe exatamente para analisar projetos de leis que versem sobre aquele tema. Por isso, comissão temática. Tá? Não existe uma comissão chamada comissão temática. Isso não existe. É um tema específico para qual existe uma comissão lá na Câmara dos Deputados. Então, a comissão temática vai fazer o quê? A análise da matéria e pode emitir pareceres, é capaz de emitir pareceres, julgamentos de juízo, né? Juízos de valor sobre a matéria, juízos de valor sobre aquela matéria, tá? Tá? É capaz, inclusive, de aprovar o projeto, de ela votar o projeto. Tá? É, inclusive, capaz de votar o projeto, desde que a matéria não exija votação plenária. Tá? Então, não pode ser necessária a votação plenária. Às vezes, o regimento interno da Câmara dos Deputados diz que determinado projeto de lei, em razão da sua matéria, precisa ser votado no plenário. Tá? Então, já era. Ou não haja recurso de 1/10 dos membros da casa. Tá? 1/10 dos membros da casa contra aquela votação da comissão. Tá? Então, se a matéria não exige votação plenária e não houve recurso de 1/10 de todos os congressistas, de todos os deputados federais, tá? Então é possível a comissão temática votar a matéria, aprovar ou rejeitar o projeto de lei. É raro, tá? É raro. Via de regra, o próprio artigo 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados apresenta projetos que devem obrigatoriamente receberem votação plenária. Então eu coloquei aqui, fui lá no artigo 24, peguei para vocês. Lei complementar, projeto de lei complementar, projeto de código civil, código penal, enfim. Projeto de lei de iniciativa popular, projeto de comissão, projeto de lei relativo à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição Federal, projeto de lei oriundo do Senado ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas, projeto de lei que tenha recebido pareceres divergentes, projeto de lei em regime de urgência e ainda, dá para dizer que projetos de emendas às constituições também não podem ser votados em comissão. Tá? Então, várias, a grande maioria, uma boa parte de tipos de projetos de lei não podem ser votados em comissões. Tá? Então, é bem raro uma comissão votar. As comissões costumam analisar a matéria e emitir seus pareceres. Se são a favor, contra, o que eles recomendam ali de alteração, de adequação, enfim. Tá? Depois, passando pela comissão temática, vai para votação? Não. Depois de passar pela comissão temática, aquele projeto de lei é submetido à Comissão de Constituição e Justiça. Já falamos sobre ela, no controle de constitucionalidade. Comissão de Constituição e Justiça é uma das formas de controle prévio de constitucionalidade, e analisa aquele projeto de lei em razão da sua constitucionalidade. Então vai verificar
se quem apresentou o projeto, né, era o agente competente para exercer a competência e iniciativa, né, vai examinar se a matéria não ofende ali a Constituição, enfim. Tá? É um exame de constitucionalidade daquele projeto de lei. Então, nós temos na Comissão de Constituição e Justiça, nós temos na CCJ, uma das formas de controle de constitucionalidade, né? O controle prévio. Tá? Desculpa. Em se tratando de projeto de lei que fale sobre orçamento, que fale sobre gastos e gastos de recursos públicos, vai passar ainda pela Comissão de Finanças e Tributação. Tá? Então, em se tratando, né, quando o projeto de lei fala sobre finanças ou orçamento público, além de passar pela comissão temática e pela CCJ, vai passar ainda pela Comissão de Finanças e de Tributação. Tá? É muito importante você lembrar disso. Tá? Então faz um exame de compatibilidade ali e adequação orçamentária. Então vai analisar aquele projeto de lei à luz, né, do plano plurianual, à luz da lei de diretrizes orçamentárias, enfim. Né? Então vai adequar ali, vai verificar a sua adequação às leis orçamentárias já existentes. Tá? Bom, e aí nós temos, por fim, né, os processos de votação. Os processos de votação. Os processos de votação são dois, tá? Temos a votação ostensiva e a votação secreta. A votação ostensiva pode ser simbólica ou nominal. A votação secreta pode ser mediante sistema eletrônico ou mediante cédulas. Tá? A votação simbólica, a votação pelos procedimentos ostensivos, né, falando da votação simbólica, é uma votação rápida, uma votação sumária. Né? A votação simbólica é simplesmente para dizer que votou-se, né? Por isso simbólica. Né? Todos ficam sentados, tá? E levantam-se apenas aquelas pessoas que são contra, que votam pela rejeição. Tá? Então, o diretor, né, o presidente, da Câmara dos Deputados fala vamos agora submeter a aprovação da lei número X, projeto de lei número tal. Né? Todos a favor, aí as pessoas que são contra começam a levantar, começam a se manifestar. Tá? Então, basicamente é isso. É uma votação bem rápida, bem sumária. Tá? Todos ficam sentados, os que aprovam, levantam-se apenas aqueles que são contra, que são pela rejeição, pela reforma, enfim. Tá? Temos ainda a votação nominal, que está estabelecida lá no artigo 186 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Tá? A votação nominal, a votação por nome, né? Fulano de tal, deputado não sei o que, deputado não sei o que lá, vota como, deputado não sei o que lá, vota como, deputado não sei o que lá, vota como, enfim. Né? Vai fazendo um por um. Tá? A votação nominal, de acordo com o artigo 186 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, somente para casos em que se exige quórum especial, né, quórum especial, ou ainda por deliberação do plenário, desde que seja formulado pedido por qualquer deputado, né, recurso contra a votação simbólica, então algum deputado pediu a recontagem, né, pediu que seja refeita a votação simbólica, é possível, né, ou demais casos ainda exigidos pelo regimento. Eu confesso a você que eu não tive tempo de examinar integralmente o regimento interno da Câmara dos Deputados, muito menos do Senado. Tá? Então, mas existem ali outras hipóteses, mas as principais são essas aí. Tá? A mais comum, aliás, eu diria que seria uma recurso, né, contra a votação simbólica. Tá? Desculpa, impugnação à votação simbólica. Depois temos os procedimentos de votação secreta. Tá? Via de regra, o regimento interno da Câmara dos Deputados prevê que a votação secreta será por meio de sistema eletrônico, no artigo 188. Tá? Para as seguintes hipóteses. Primeiro, durante o estado de sítio, falando, né, da suspensão de imunidade de deputados nas condições do artigo 53, parágrafo 8º da Constituição. Depois, por decisão do plenário, a requerimento de 1/10 dos deputados ou dos líderes que os representem, tá? O pedido, né, formulado antes de iniciada a ordem do dia. Então, antes de iniciada a ordem dos trabalhos do dia, ou seja, antes do presidente da Câmara iniciar, né, dar a ordem dos trabalhos, né, estabelecer qual vai ser
quais vão ser os objetos do trabalho do dia, né? 1/10 dos deputados ou líderes que representem essa proporção precisam formular pedido para uma votação eletrônica, uma votação secreta de determinado assunto. Tá? Ainda, eleição do presidente e membros da mesa diretora da Câmara, ou ainda presidentes e vice-presidentes das comissões temporárias e permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, comissões temáticas, etc. Né? Da Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos cidadãos do Conselho da República. Nós já vimos o Conselho da República lá quando a gente falou, né, do Sistema Nacional de Crises, Estado de Defesa, Estado de Sítio, etc. Ou ainda pronunciamento sobre perda de mandato ou suspensão das imunidades no estado de sítio. Tá? Então, essas são as situações, de acordo com o regimento interno da Câmara, que autorizam votação pelo mecanismo eletrônico. Tá? Via de regra será eletrônico, né? O regimento interno diz que via de regra será eletrônico, salvo se eles instaurem sistema de cédulas. Tá? É possível o sistema de cédulas também, desde que instaurado. Não costuma usar não, viu? Costuma usar mais o sistema eletrônico, são cabines eletrônicas de votação, não se costuma utilizar muito cédula, enfim. Tá? Gente, basicamente é isso que eu tinha para a aula de hoje, uma aula pesada, tá? Uma aula densa. Na próxima aula, nós vamos ver, né, os mecanismos de controle, tá? Vimos até a votação, depois vamos ver a revisão, que é feita pela Câmara, né? A revisão que é feita pelo Senado Federal, a questão das emendas, que tipo de emendas existem. Aí nós vamos ver a sanção e veto, né, a deliberação executiva. E aí depois nós vamos ver os mecanismos finais, que são a promulgação e a publicação dos projetos de lei. Tá? Depois nós vamos ver os outros tipos de normas, né? Emendas constitucionais, leis delegadas, medida provisória. Então eu não sei se a gente acaba próxima aula não, viu? Eu realmente não sei. Seja como for, vamos juntos, vamos encarar isso aí, tá? E um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tá bom? Tendo dúvidas, estou aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, eu sei que tá difícil, estamos fazendo aqui o melhor possível, tá? Eu, inclusive, fazendo o melhor possível para vocês. Sei que não é isso que vocês esperavam, também não é isso que eu esperava, mas é o que temos, né? É o que temos e vamos superar, tá bom? Grande abraço, professor Rafael, para vocês. E eu aguardo eventualmente alguma dúvida, tá bom? Tchau, tchau.